caos, fome, pobreza, brutalidade, violência, tristeza. Bilhões batalhando apenas para sobreviver. A vida parece um filme de terror. O vírus mais perigoso do mundo tomou conta de tudo e todos, atrapalhando os avanços que a raça humana tinha plena capacidade de realizar. O futuro é sombrio e as pessoas perderam a esperança. O foco é só um: não morrer. A vida perdeu o brilho. Não estou falando do atual vírus circulando no mundo inteiro. Tampouco me refiro à pandemia provocada pela influenza em 68, quando o número de mortos pela gripe chegou à casa do 1 milhão de pessoas. Ou então até mesmo a peste bubônica, que no século XIV ceifou a vida de aproximadamente 200 milhões de homens, mulheres, crianças em 3 continentes. Tenho de lembrar que é um agente mais perigoso do que todas elas juntas. É um agente que sempre existiu, mas que não tem natureza biológica. Não se transmite pelo ar, por relações íntimas ou então pela picada de um mosquito. Esse germe não é contagioso no sentido estrito do termo, mas pode ser transmitido de pessoa a pessoa com muita, mas muita facilidade. O maior vírus de todos os tempos se chama medo. O cenário ao qual me referi no início do texto remete ao que seria de nossas vidas se todos estivéssemos travados, atingidos em cheio por ele. Um mundo tomado pelo medo seria um lugar onde as pessoas voltaram as costas a toda inovação que havia nos conduzido ao que chamamos de modernidade. Um local onde uma proporção cada vez maior de gente teria o mínimo de dignidade. Não fossem as invenções e descobertas dos últimos milênios que ocorreram graças à coragem de quem avançou apesar do medo, de errar, de ser objetivo de críticas, de ser morto pelos poderosos de sua época, não teríamos chegado aos dias de hoje usufruindo de tanta qualidade de vida. Há quem diga que tem medo de falar em público, mas falamos em público todos os dias, a todo instante. Falamos com a atendente do caixa no banco, quando há uma fila inteira atrás de nós. Falamos com o cobrador do ônibus, com os colegas no trabalho e na mesa de bar. Não faltam exemplos de situações corriqueiras em que sequer percebemos que falamos, e bem, em público. Então, qual é o problema? Aí é que entra o aspecto irracional do medo, a falta de inteligência emocional. Na situação acima, o medo de falar em público tem mais a ver com a autoconfiança, com medo do julgamento alheio, de sentir o dissabor de uma eventual humilhação. São respostas emocionais acima de tudo, e justamente por isso elas podem ser solucionadas. Como resolver o medo irracional? Autoconhecimento e autocontrole. 2 dos pilares da inteligência emocional. São meios práticos e convenientes para superar os seus medos. Pois é a partir de suas certezas sobre si que as respostas físicas e psicológicas vão vir à tona. Ao conhecê-las e reconhecê-las, fica mais fácil entender o que motivou-as e então preparar-se para lidar com o medo. O processo, entretanto, necessita de tempo e disciplina para ter efeito. O mundo, tal como o conhecemos hoje, não há menos miséria, fome e doença. Só existe porque inúmeros indivíduos, em sua época, não se renderam ao medo. Ao contrário, desafiaram crenças, dogmas e adversidades e inovaram de alguma forma que se mostrou positiva para a coletividade. Um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer com que as coisas não pareçam o que são. Devemos agir e avançar apesar dele. Precisamos reverter a influência negativa do temor para alcançarmos resultados positivos. Não se renda ao medo, não desista. Passaremos juntos por todos os momentos difíceis na vida, mas sabe aquelas batalhas que você deve enfrentar sozinho? Então, conta com a minha força. Eu te envio ela através dessa mensagem, desse vídeo que você está assistindo agora. E eu espero que você vença todos os seus medos, pois a gente só consegue vencer o medo quando realmente enfrentamos ele. Percebe como acaba de se abrir há uma enorme janela de oportunidades para você? Pois é, abrace elas e mude sua vida.